Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos textos assim, bem fascinantes, sabe? São de uma obra super importante do século XIX, o que é o Espiritismo. Olha só, o material que a gente tem aqui é um PDF, tá? Com os trechos do livro, tem a biografia do autor, Allan Kardec, e uns diálogos que ele mesmo criou para explicar a doutrina espírita. A ideia é destilar mesmo o principal desses textos, sabe? Entender o que é o espiritismo na visão dele, só com base nesses fragmentos. Exatamente, a gente vai investigar a origem dessas ideias, né, pegar os conceitos-chave que ele apresenta ali, tipo o que são os espíritos, como funciona essa comunicação com o mundo invisível, a reencarnação. E as polêmicas também, né? As críticas. Isso. E as defesas que ele faz nos próprios textos, tudo ali, na fonte que a gente recebeu. Vamos desembalar isso aí. Ótimo. Então, para começar, quem foi essa figura, o Allan Kardec? Os textos falam bastante dele, né? Parece que não era o nome real dele, é isso? Isso mesmo. Allan Kardec era, na verdade, um pseudônimo. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele não era um místico qualquer, não. Pelo contrário, era um intelectual francês super respeitado, sabe? Professor, linguista, chegou a escrever livros didáticos. Nascido em Lyon, uma figura bem conhecida na área da educação na França da época. Interessante. E o mais curioso que eu li aqui é que ele não abraçou essa ideia dos espíritos logo de cara, né? Teve uma certa resistência no início. Totalmente. A biografia que está no nosso material deixa isso bem claro. A postura inicial dele era cética mesmo. Ele chegou a dizer que esses fenômenos, tipo as mesas que giravam e tal, eram fábula para fazer dormir. Ele queria entender, sabe? Pedia provas concretas, dizia que precisava ver e observar para crer. Não era de acreditar fácil, não. Essa abordagem mais pé no chão, quase científica, parece que foi a marca registrada dele, então. Pelo que os textos indicam, sim. Ele não se apresentava como um profeta, um revelador predestinado, como dizem lá. A postura que ele descreve é mais a de um pesquisador mesmo. Ele coletava as informações que supostamente vinham dos espíritos. Através dos médiums, né? Isso, através de vários médiums diferentes. Aí ele comparava tudo, organizava. A biografia até fala que ele agiu com os espíritos como teria feito com os homens. Ou seja, buscando coerência, sabe? Confrontando as informações. Era o método que ele aplicava. Que interessante essa postura. E a história por trás do nome Allan Kardec, tem alguma coisa sobre isso nos textos? Tem, sim. Um trechinho biográfico menciona que um espírito teria contado para ele que eles já tinham se conhecido numa vida passada, lá na Gália Antiga, na época dos druidas, e que nessa vida anterior o rival se chamava Allan Kardec. Nossa, e aí? E esse espírito que se identificou como Zéfiro parece que prometeu ajudar ele nessa missão de organizar a doutrina, daí ele adotou o pseudônimo. Foi por causa dessa revelação, segundo o texto. E essa missão, pelo jeito, não foi nada fácil, né? Não mesmo, longe disso. Os textos mencionam inveja e ciúme que teriam gerado muitas calúnias contra ele. E tem até uma comunicação espiritual citada na biografia que teria alertado o próprio Kardec sobre os obstáculos e perigos da tarefa. Imagino. A proposta era grande. Pois é, a missão era, como dizem lá, agitar e transformar o mundo inteiro. Uma coisa dessas, claro, ia atrair muita oposição, né? Com certeza. Ok, então já temos uma ideia melhor de quem era o homem por trás do nome. Agora, vamos ao ponto principal. Como esses textos definem o espiritismo? O que ele é, segundo Kardec, nesses diálogos e explicações que a gente tem? Olha, basicamente, de duas maneiras que se complementam, sabe? Primeiro, é apresentado como uma ciência. Uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e também das relações deles com o nosso mundo, o mundo corporal. Quer dizer, um campo de estudo sobre esse mundo espiritual. Ciência, uma palavra forte para a época, né? E a segunda maneira? Como uma doutrina filosófica.
Ou seja, a partir dessas relações entre o mundo visível e o invisível, surgiriam consequências morais, uma filosofia de vida, entende? Então, ele apresenta como ciência de observação e, ao mesmo tempo, filosofia com implicações éticas. Entendi. E quem seriam esses espíritos, então, o objeto dessa ciência? São fantasmas, almas penadas? De acordo com a definição que está nos textos, não seriam seres criados à parte, não. Seriam as almas daqueles que viveram na Terra, ou em outros planetas também. Ah, então são nós mesmos depois da morte. Basicamente isso. Quando a pessoa morre, ela perde o corpo físico, né? Mas não ficaria totalmente, digamos, despida. Conservaria um envoltório que os textos chamam de semimaterial fluídico. É o famoso perispírito. Perispírito, já ouvi falar. Então não seriam entidades assim vagas, etéreas, sem forma? Aparentemente não, na visão que é apresentada ali. São descritos como seres individuais, sabe? Concretos à sua maneira, com esse corpo fluídico que manteria a aparência e a individualidade que tinham em vida. Nossa, aqui a coisa começa a ficar mais complexa, né? E a diversidade entre eles? Se são as almas de quem já viveu, imagino que não sejam todos iguais, certo? Exatamente. Esse é um ponto que os textos batem muito na tecla. O mundo espiritual seria tipo um espelho da humanidade, com toda a sua variedade. Existiriam espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade, desde os muito sábios e bons até os ignorantes, levianos, apegados às coisas materiais, ou até mesmo os maus, né? Peraí, então morrer não te transforma num anjinho automaticamente? De acordo com esses textos, de jeito nenhum. A morte seria só a passagem de um estado para o outro. O progresso, tanto intelectual quanto moral, seria gradual, conquistado aos poucos, ao longo de muitas experiências, muitas vidas. Essa diversidade toda é a chave para entender muita coisa na doutrina, inclusive como seria a comunicação. Faz sentido. Se eles são tão diferentes, a comunicação também deve variar muito. Como é que os textos descrevem essa ponte entre o nosso mundo e o deles? Olha, várias formas são mencionadas. A mais sutil, talvez a mais constante, seria a intuição, sabe? Aquelas ideias que surgem do nada na nossa cabeça, que poderiam ser sugestões espirituais. Mas aí tem os métodos mais diretos, mais físicos, digamos assim. Tipo, como assim, físicos? Pancadas em objetos, é a chamada tipologia, um código de batidas para responder sim ou não, ou até para soletrar palavras, letra por letra. Imagina a paciência que não devia ser. Nossa, letra por letra devia demorar. Pois é. Mas o método que os textos consideram mais prático e rico para obter mensagens mais complexas seria a escrita, a psicografia. Ah, sim, a psicografia. Essa é bem conhecida. E ela dependeria de pessoas com uma capacidade especial, os médiuns, né? Isso. Os textos definem a mediunidade como uma faculdade especial, uma aptidão que dependeria da organização física da pessoa. Não seria um dom sobrenatural, no sentido de milagre, mas uma predisposição orgânica mesmo. E pelo que eu li, tem vários tipos de médiuns. Não é só quem escreve. Tem sim. Os textos listam alguns tipos. Tem os médiuns de efeitos físicos, que seriam aqueles capazes de provocar movimentos, ruídos, essas coisas. Tem os médiuns audientes, que ouvem vozes. Os médiuns falantes, que meio que emprestam a voz para o espírito falar. Nossa! Uhum. Os médiuns videntes, que conseguem ver os espíritos, e aí sim, os médiuns escreventes, os psicógrafos. E mesmo entre esses teria uma divisão. Os mecânicos, em que a mão escreveria quase sem controle consciente, e os intuitivos, onde o médium teria consciência do pensamento que está sendo transmitido enquanto escreve. A escrita é apontada ali como a mais comum e a mais útil para comunicações mais elaboradas, né? Entendi. Mas aí entra uma questão que me pareceu crucial nos textos. A confiabilidade disso tudo. Se qualquer um pode ter essa aptidão,
Como fica a qualidade da comunicação? Tem alguma coisa sobre a moralidade do médium influenciar? Tem, e é um ponto muito forte nos diálogos do Kardec. Ele insiste nisso. Embora a faculdade em si seja orgânica, a qualidade da comunicação dependeria muito da sintonia moral. Os bons espíritos, aqueles mais elevados moral e intelectualmente, teriam afinidade e preferência por médiuns que também buscassem se melhorar moralmente. E os médiums que os textos chamam de imperfeitos, o que acontece com eles? Bom, eles poderiam até receber comunicações boas, talvez conselhos para eles mesmos, sabe? Mas, se eles não se esforçassem para melhorar, corriam o risco de atrair espíritos inferiores, zombeteiros, mistificadores, que poderiam enganá-los ou usá-los para divulgar ideias erradas. É como se fosse uma via de mão dupla. A sintonia moral atrairia espíritos parecidos, né? E tem também a questão do dinheiro, né? Isso aparece bastante. Fundamental nos textos. O desinteresse financeiro é colocado como uma garantia importante de sinceridade. A mediunidade usada como profissão para ganhar dinheiro, nossa, é duramente criticada. Os chamados médiuns mercenários são condenados mesmo, porque o interesse material poderia abrir a porta para fraude e também para influência de espíritos menos escrupulosos, digamos. A ideia central é que a mediunidade séria deveria ser exercida de graça, por caridade. Ok. Então a moralidade do médium funciona como um filtro. Mas e a identidade do espírito que está se comunicando? Como é que se sabe se é realmente quem diz ser? Tipo, sei lá, um Napoleão, um Sócrates? Olha, os próprios textos admitem que essa é uma das grandes dificuldades da prática mediúnica. É bem complicado. Especialmente com espíritos que se apresentam como figuras históricas muito importantes ou muito evoluídas espiritualmente. Espíritos inferiores poderiam facilmente usar nomes famosos para dar mais peso às suas palavras ou simplesmente para enganar mesmo. Puxa, então como filtrar isso? Qual seria o critério para tentar saber? O critério principal, segundo Kardec defende nesses trechos, não seria tanto a assinatura ou a afirmação do espírito, sabe? Seria mais o conteúdo da mensagem, a linguagem que ele usa, a elevação das ideias, a lógica, a coerência moral. E, às vezes, alguns detalhes muito íntimos sobre a vida da pessoa que só ela mesma ou alguém muito próximo poderia saber. É preciso ter análise crítica, bom senso. Os textos até citam aquele conselho atribuído a São João. Não creiam em todos os espíritos, mas examinem se eles são de Deus. Só que adaptando para examinem a qualidade do espírito através do que ele comunica. Essa necessidade de examinar tudo, de ter um pé atrás, parece conectar de volta com aquela postura inicial do próprio Kardec, né? Aquela coisa de não aceitar tudo de cara. Exatamente. Essa atitude crítica está presente o tempo todo nas explicações. Ele mesmo, naqueles diálogos que estão nos nossos trechos, ele antecipa e tenta rebater várias críticas que eram comuns na época. Imagino que não faltaram críticas. Quais são as que mais se destacam desses textos que a gente tem? Ah, com certeza não faltaram. Uma bem básica era a acusação de charlatanismo, sabe? Fraude pura e simples. Aí o Kardec contra-argumenta perguntando qual seria um motivo para fraudar, especialmente no caso dos médiums que não cobravam nada, que não tinham nada a ganhar com aquilo. Ele reconhece que existem abusos, claro, mas diz que o espiritismo sério é o primeiro a condenar esses abusos. E aquelas explicações alternativas que não envolviam espíritos, tipo explicações mais, digamos, científicas para a época? Ele discute algumas sim, a ideia de que poderia ser tudo fruto do magnetismo animal, uma força fluídica que as pessoas manipulariam sem perceber, ou que seriam só alucinações, ou ainda um reflexo do pensamento do próprio médium ou das outras pessoas que estivessem ali na sessão. E o que ele dizia sobre isso? O Kardec argumentava que essas explicações não conseguiam dar conta de toda a variedade dos fenômenos, especialmente aqueles que pareciam demonstrar uma inteligência independente, sabe? Com informações que ninguém ali conhecia,
ou respondendo perguntas feitas só mentalmente. Para ele, a hipótese dos espíritos era a que melhor explicava o conjunto dos fatos que ele observava. Entendi. E como é que ele lidava com a oposição da ciência oficial e da religião estabelecida? Devia ser uma pressão enorme. Sim, era pesado. E ele aborda isso diretamente nos diálogos. Quanto à ciência, o argumento dele era que, bom, a ciência não era dona da verdade absoluta, né? Que muitas ideias que foram rejeitadas no início acabaram sendo aceitas depois. Ele até cita o exemplo do vapor. Além disso, ele defendia que o espiritismo lidava com um tipo diferente de fenômeno. Ações de inteligências, os espíritos, enquanto a ciência da época focava mais nas forças materiais. Seriam domínios diferentes de estudo. E em relação à igreja, a oposição religiosa devia ser forte também. Muito forte. A defesa dele aí passava pela liberdade de consciência. O Kardec afirmava que o espiritismo não vinha para destruir a religião, mas sim para reforçar as bases do cristianismo primitivo. A crença em Deus, na alma, na imortalidade e principalmente na caridade como o caminho principal. As divergências maiores estariam nos dogmas, nas interpretações teológicas que, segundo ele, talvez precisassem ser revistas à luz de novas leis naturais que o espiritismo estaria revelando. Ele via a doutrina mais como um complemento, sabe? Não um substituto radical da religião. Mas a reação foi bem intensa mesmo assim, né? Aquele episódio que a biografia menciona lá em Barcelona é bem chocante. Ah, sim, o Auto de Fé de 1861. É impressionante ler sobre isso. O bispo de Barcelona mandou recolher e queimar em praça pública uns 300 livros e brochuras espíritas, incluindo obras do Kardec. Queimar livros em praça pública. Exato. E para o Kardec, esse ato extremo de queimar livros era a prova máxima da fraqueza dos argumentos dos opositores. Ele dizia: quem tem a razão do seu lado não precisa apelar para a força bruta nem para destruir ideias no fogo. Ele usou esse evento para reforçar a imagem do espiritismo como vítima da intolerância, mas ainda assim confiante na força das suas próprias ideias. Entendi. Faz sentido. Além dessa questão toda da comunicação, das polêmicas, quais outros pilares dessa doutrina são apresentados como fundamentais nesses textos? Olha, um conceito que é absolutamente central é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Ela é apresentada ali como a grande chave para entender uma série de questões que intrigavam muita gente na época e até hoje, né? Tipo, quais questões? Por que uns nascem ricos, saudáveis, inteligentes, e outros nascem pobres, doentes, com limitações? Por que algumas crianças já mostram talentos incríveis ou até vícios que parecem não ter vindo de lugar nenhum nesta vida? E, principalmente, por que tanto sofrimento que parece injusto, sem causa aparente nesta existência? E a resposta para tudo isso seria a reencarnação. Exatamente. A ideia de que a nossa alma, o nosso espírito já viveu antes e vai viver outras vezes em corpos diferentes. Para quê? Para aprender, para progredir, para reparar erros cometidos no passado. As desigualdades sociais, de saúde, de inteligência seriam reflexos de méritos ou de débitos de vidas anteriores. E o sofrimento poderia ser uma prova que a própria alma escolheu antes de nascer para poder evoluir, ou então uma expiação, um pagamento por faltas cometidas antes. Isso traria um sentido de justiça divina que, sem a reencarnação, ficaria difícil de explicar, segundo o texto. É uma ideia que realmente muda bastante a perspectiva sobre a vida, a morte, a justiça. E os textos fazem questão de diferenciar isso da metempsicose, né? Aquela ideia de poder reencarnar em animais. Sim, eles fazem essa distinção claramente. A reencarnação, como descrita ali por Kardec, seria sempre progressiva ou, no máximo, estacionária, mas nunca regressiva. E ocorreria apenas entre seres humanos. A alma não poderia regredir a ponto de animar o corpo de um animal. O progresso seria uma lei constante do universo nessa visão. Ok.
E o esquecimento do passado é outra coisa que chama a atenção. Se a gente já viveu antes, por que não lembra de nada? Os textos explicam isso como uma bênção, na verdade, uma dádiva divina. Imagina só se a gente carregasse o peso de todas as culpas, todos os traumas, todas as inimizades, de séculos e séculos de vidas passadas na nossa existência atual. Seria pesado demais, né? Insuportável, provavelmente. Atrapalharia totalmente o recomeço, a nova chance de aprender. Então, o esquecimento permitiria que a gente focasse nos desafios e aprendizados da vida presente, sem essa carga toda. A memória completa, dizem os textos, voltaria depois da morte lá no mundo espiritual. Faz sentido, dentro dessa lógica toda. Tem mais algum princípio importante que se destaca nesses trechos? Tem, sim, a pluralidade dos mundos habitados. A ideia de que a Terra não é o único planeta com vida inteligente no universo, longe disso. Haveria inúmeros outros mundos, em diferentes graus de evolução material e moral. E a Terra seria? Um dos mais atrasados segundo os textos. Um mundo de provas e expiações, onde a gente vem para aprender na dificuldade. Mas existiriam mundos muito mais felizes, mais evoluídos, onde o mal e o sofrimento material seriam bem menores. Mundos para onde as almas poderiam progredir depois de passar pela experiência aqui na Terra. Isso ampliava demais a visão do universo e do destino da alma humana, né? Com certeza. Reencarnação, mundos habitados, são conceitos bem impactantes. Mas qual seria a utilidade prática disso tudo no dia a dia das pessoas, segundo esses escritos? Para que servia saber essas coisas todas? Olha, a grande utilidade que é defendida ali nos textos é a transformação moral do indivíduo. O objetivo final não seria só satisfazer a curiosidade sobre o além, sabe? Seria mudar o comportamento da pessoa aqui e agora, ao tentar provar, na visão do Kardec, claro, que a alma sobrevive à morte e que existe essa lei de causa e efeito. O que a gente faz hoje define nosso futuro espiritual. O espiritismo buscaria combater o quê? O materialismo. Aquela ideia de que tudo acaba com a morte e pronto. E como isso ajudaria na prática no dia a dia? Bom, daria um novo sentido para a vida e também para o sofrimento. As dificuldades aqui da Terra passariam a ser vistas como passageiras, sabe? Como oportunidade de aprendizado ou de quitação de dívidas do passado. Isso traria mais resignação, mais coragem para enfrentar os problemas e também preveniria o desespero, a loucura e até o suicídio, que é fortemente condenado nos textos como uma fuga inútil, que na verdade só agravaria a situação do espírito depois. Então, o foco da vida mudaria. Exato. Em vez de buscar só os bens materiais, que são temporários, a pessoa se dedicaria ao progresso moral, que seria duradouro, que ela levaria consigo. E a moral principal que eles enfatizam seria a caridade, né? E isso aparece muito forte. Exatamente. Aquela máxima fora da caridade não há salvação é apresentada como a lei suprema. E a caridade entendida de forma bem ampla, né? Não só da esmola, mas a benevolência com todo mundo, a indulgência, a paciência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Esse seria o caminho para a felicidade futura, tanto lá no mundo espiritual quanto nas próximas vidas aqui. A reforma íntima, a busca por ser melhor e a prática do bem seriam, então, a consequência lógica e o objetivo maior de todo esse conhecimento. Uau! Bom, a gente explorou bastante coisa hoje, hein? Olhando para esses fundamentos do Espiritismo, tal como eles aparecem nesses trechos específicos de o que é o Espiritismo, vimos a figura do Kardec, essa mistura interessante de educador cético que virou um codificador metódico, os conceitos de espíritos diversos, perispírito, as complexidades todas da mediunidade, a ideia central da reencarnação, a visão de outros mundos
e as polêmicas intensas que tudo isso gerou na época. Fica muito claro que os textos se esforçam bastante para apresentar o espiritismo como algo lógico, baseado na observação de fenômenos, quase uma ciência do invisível, como eles colocam, e ao mesmo tempo uma filosofia com um código moral bem definido, né? Fundamentado nessas supostas leis naturais que regeriam as relações entre os dois mundos. E isso tudo, essa insistência do Kardec na observação, na prova, na razão mesmo, que com as ferramentas e a visão do século XIX, contrastando com a natureza tão extraordinária dos fenômenos que ele descreve, me deixa pensando numa coisa aqui para a gente refletir, talvez. Que tipo de investigação hoje, sabe, com as ferramentas que a gente tem, com o ceticismo científico atual, que tipo de investigação seria necessária para tentar validar ou refutar essas alegações sobre comunicação com o mundo invisível e as leis dele? Será que um paradigma que tentasse ser aberto a novas descobertas, mas sem abrir mão do rigor científico, conseguiria sequer abordar essas questões de frente? O que será que mudou e o que continua igual nesse desafio enorme que é tentar estudar o invisível? Fica aí a provocação para o pessoal pensar.